Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Como diz, não é, um falso profeta, quando ele sempre se expressa, povo do Brasil, minha gente. Hoje, às 21h30, sem falta, eu estaria aqui ao vivo no Facebook e eu conto com a sua participação, porque nós precisamos refletir. Sim, precisamos pensar o que é que está acontecendo com o que é que está acontecendo com a nossa sanidade mental do povo brasileiro. Eu vou falar sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. E eu sei que você vê reportagens em jornais, nas redes sociais e também por programas de notícias, canais de notícias. Mas será realmente que Deus está por trás da tragédia no Rio Grande do Sul? É coerente? É ético? É respeitoso? É espiritual? É escatológico ou profético atribuir a morte de crianças inocentes, de vidas inocentes, de bebês, de senhoras, donas do lar, trabalhadores nas empresas, no comércio, idosos, os animais ali, os pets, o dano, o estrago na agricultura. É correto dizer que Deus pesou a mão nos gaúchos, no Rio Grande do Sul, porque é o estado que tem menos igreja evangélica? Não seria essa visão, essa ideia hedionda demais, religiosa demais, intolerante demais? Eu estou vendo muitas pessoas que se denominam profetas, profetisas, adivinhadores, reveladores, encenarem como se o Eterno estivesse falando pela boca delas sobre um sacode no Rio Grande do Sul. Agora virá a próxima desgraça no Rio de Janeiro. Deixa eu provar para você, biblicamente, que não tem nada a ver com Deus o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nas catástrofes que ocorreram no litoral paulista, na Pedra da Bumba, no Rio de Janeiro, em todo o planeta Terra. Presta bem atenção nisso. Vou mostrar aqui para você uma coisa. Dá só uma olhada nisso aqui. Está na sua Bíblia aí. Ó. Vou segurar assim, que eu acho que assim fica melhor, né? Está vendo aí? Ó. Aqui, ó, em hebraico. Rechafods, Eshepods, Mod Chassá. Neum
Adonai Yahvé, Haló, Beshvot, Miderakar, Verraiá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos maus caminhos e viva. Que Deus é esse? Feiticeiras, ritualistas. Que Deus é esse? Bruxas do mundo gospel, das igrejas evangélicas, que ficam tripudiando em cima das desgraças que acontecem por culpa do homem, por contaminar, por poluir, por mexer no meio ambiente e prejudicar e comprometer o equilíbrio da natureza. Que Deus é esse? Bruxas de saia comprida, pentecostais, que mata criança inocente, que devasta toda uma cidade, todo um estado, bairros, famílias. Que Deus é esse? A culpa não é de Deus. Ezequiel 18, 22. Se Deus não deseja nem a morte do ímpio, Ele vai desejar a morte de uma pessoa pacífica, honesta, justa e trabalhadora? Quem são os responsáveis pela catástrofe do Rio Grande do Sul? Nem diabo e nem Deus. Primeiro porque o diabo não existe. Mas existe o diabo chamado homem. Existe a displicência, existe a avareza, existe o desejo incontrolável por poder, cargo público, dinheiro, dissídia com relação às causas sociais. Isso existe. Quero que você também dê uma olhada. Se Deus fosse agir assim, fosse pesar na mão, olha que absurdo, porque no estado do Rio Grande do Sul são poucos os evangélicos. O número de crentes evangélicos é mínimo no Rio Grande do Sul. Então, estão afirmando, alegando que Deus pesou a mão no Rio Grande do Sul, porque as pessoas não estão indo na igreja deles, dos evangélicos. Como se Deus fosse uma firma reconhecida, uma patente, uma marca registrada num cartório chamado igreja. Como se Deus fosse produto deles. Já que não tem Deus aí, então vocês estão ferrados. É uma falta de sensibilidade à dor, é uma falta de respeito ao luto, é uma falta de empatia com essa catástrofe, com essa coisa horrorosa que aconteceu por culpa do homem no Rio Grande do Sul. Se fosse para Deus castigar da maneira como vocês colocam, Ele começaria castigando os seus pastores, seus bispos, que roubam, que mentem e que deturpam, que adulteram a palavra dele. Se fosse para Deus castigar um local, Ele começaria castigando pelos políticos desse país, que são os maiores safados, sem vergonhas, de todos os partidos, corruptos.
Eu tenho aqui esse texto também. Deixa eu ver aqui, acho que fica melhor assim. Eu tenho aqui esse texto do Novo Testamento, do livro de Mateus, capítulo 5, e versículo 9, que aqui, ó, deixa eu colocar aqui, em grego, para você dar uma olhadinha. É esse aqui, peraí. Pronto. Esse aqui texto está errado. Esse aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui em grego. Makarioi, Roi Eiren no poio, Roti. Autor Rui o Teon, Cletesontai. Está escrito aqui em Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será que esse povo tem sido pacificador? Será que o Silas Malafaia tem sido um pastor representante de Jesus na terra, um pacificador? Ou um oportunista de desgraça para fazer a cabeça de uma forma de sugestão, por sugestão, jogar todo um estado e um país contra um político? Isso é coisa de Deus? Esperar a oportunidade da desgraça acontecer para jogar nas costas de um político? Para fazer campanha política? Para fazer ataques políticos? Vamos falar sobre isso também um pouquinho. Às 9h30 eu volto aqui. Tá bom? E não é só porque supostamente uma profecia se cumpre, que essa profecia, ela é de Deus. Ela veio de Deus. Vamos ver isso no hebraico. Toma cuidado com esses espíritos enganadores que não tem nada a ver com a dimensão espiritual, com a dimensão do amor, da paz. Deus nunca faria uma atrocidade dessa. Nunca. Deus nunca falaria pela boca de uma pessoa que está enraizada dentro de um sistema aonde ganha como missionário, como missionária, como pastor, e mente para o povo, distorce as escrituras, exigindo que se pague dízimos, ofertas, votos e campanhas, com toda essa religiosidade. Não foi Deus. Nunca foi Deus. Cuidado com essas profecias. Oremos pelas vítimas, pelos que se foram e pelos que ficaram, para que essa dor, esse trauma passe e para que essa cidade, esse estado seja reerguido, restaurado, e que todas as formas preventivas sejam realmente investidas, construídas, para que isso não aconteça jamais no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente volta. Eles estão trazendo uma palavra do trono, e você, uma coisa para você, se prepare, porque haverá surpresa para o estado do Rio Grande do Sul. Vou repetir, e vou falar pausadamente. Se prepare, porque o estado do Rio Grande do Sul, eu estou falando a nível de igreja também, vai ter surpresa e não vai demorar. Deus vai fazer um movimento. Ninguém vai. Ai, meu Deus, meu Pai, eu vou falar. Vai ter um movimento meio que estranho. Ninguém vai entender nada. Vai surgir a notícia lá, a notícia aqui, a notícia
Nesses dias que nós ficamos lá no Vale da Benção, havia uma senhora dizendo: eu estou aqui por causa do principado de Leviatã. Foi dado ordem para ele sair do mar. E quando ele sair do mar, muitos vão morrer. Mas muitos vão morrer mesmo, igreja. Vocês não têm noção do que está por vir, não. Vocês não têm noção do que está por vir sobre o Rio de Janeiro ainda, sobre Manaus, sobre aqui o estado de São Paulo. Vocês não têm noção o que vai acontecer na parte de praia lá de São Paulo. Vocês não têm noção do que está por vir. É um tempo que a igreja tem que se dobrar e se humilhar e orar. Ei, igreja, é tempo de se preparar. É tempo de se levantar. O que eu ouvi daquela mulher, alguém diria assim para mim: ela é louca. E o Espírito Santo disse para mim: não, ela não é louca. O espírito de Leviatã está para sair das águas. E quando sair, muitos vão morrer. Tem noção que isso aí é cumprimento do livro de Apocalipse? Você tem noção que a igreja está vivendo os últimos dias na terra e a igreja está dispersa, preocupado com vaidade, com coisas da terra? Busque esse discernimento, Senhor. O que está acontecendo? Vou te falar, vai ser doído, porque no dia mau chegar, você vai estar carregando os móveis para lá e para cá e não vai saber onde colocar. Por quê? Haverá muito alagamento no Brasil. A Bahia também vai chorar. Vai haver muita desgraça. Mas que manto é esse que eu venho para o culto e só escuto isso? O Senhor está abrindo os teus olhos e abrindo os teus ouvidos para você ouvir. Ei, buscai-me enquanto eu estou te dando a oportunidade. Gente, eu vou contar um sonho, uma profecia. Deus falou muito ao meu coração, tá? Eu tô muito preocupada e eu quero passar aqui. Eu via nesse sonho Deus como se fosse com o mundo na mão. E ele pegava e apertava em alguns pontos, tá? E eu via certinho Rio Grande do Sul, Paraná, como eu falei pra vocês, e principalmente Rio de Janeiro. E isso me assustou porque eu já tinha visto essa visão. E o que o Senhor me falava, tá? Que era assim: diz pro meu povo que as coisas a partir de agora vão mudar, que Deus vai confundir os cientistas, gente. Depois dessa grande chuva que vai vir algo de muito incêndio. Depois desse grande incêndio, uma grande seca em lugares que antes tinha muita água, tá? Então, por isso que eu digo que Deus vai confundir os cientistas não vão saber o que está acontecendo e nem por que está acontecendo isso. E o que me chamou a atenção é que Deus me mostrava como se fosse um templo, e eu fiquei perguntando: mas o que é isso? O que é isso? Um templo que foi feito para adorar a besta. E depois desse templo construído, que a gente fala que é o anticristo, me representa ser construído no Brasil, mas me desculpem se caso eu errar, tá? E depois disso, sim, as coisas vão piorar cada vez mais, principalmente lá em 2026. Então tem um templo que está sendo planejado para cultuar a besta, e depois disso, com certeza, vocês vão ter certeza que é o Apocalipse. Prestem atenção nessa visão, porque é muito séria. Climáticos, eu vejo chuvas, eu vejo a parte que envolve temporais, eu vejo a parte que envolve deslizamento de terra, eu vejo ciclones que vão acontecer esse ano. Eu vi a região sul do Brasil, eu vi a Santa Catarina, Vale do Itajaí, Blumenau, Itajaí, toda aquela região, Balneário Camboriú, eu vi uma grande destruição, cidade de São João Batista, região de Florianópolis, todo o Vale do Itajaí, Joinville. Eu vejo Deus guardando o sul do Brasil. Eu vejo também o estado do Rio Grande do Sul, uma grande destruição na região metropolitana de Porto Alegre, a região de Alto Taquari, região de Santa Maria, região de Passo Fundo. Eu via muitas pessoas ali perdendo tudo, perdendo bens, perdendo família, perdendo pessoas queridas devido a estragos que vai ocasionar esses ciclones. Deus fala assim: eu vou abalar o Brasil, eu vou tremer o Brasil. Prepara. O grito vai ser grande na terra. Eu estou falando em geral. Aguarda. Mais uma vez Deus manda avisar: será o último ano que zomba e blasfemam contra Deus. Deus está trazendo sobre a terra um vento muito forte, que é onde muitos não vão aguentar.
As funerárias preparam os estoques de caixão. Os cemitérios preparam as covas. Deus está dizendo, muitos vão criticar e vai dizer, lá e vem ele com a revelação de tanta desgraça e tanta miséria. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Me mostra Micaías entregando melzinho para alguém. Me mostra Isaías entregando pudim para alguém. Eu estou entregando o que Deus está falando. Mas os que estão debaixo da graça e das asas do Espírito não vai ser tocado. Eu vi o juízo de Deus vindo ao Brasil. Number one, I see an earthquake. Número 1, eu vejo um terremoto. Brasil. The Lord is saying O Senhor está dizendo that there must be a national repentance. que tem que haver um arrependimento nacional. Repent, Brazil. Arrependa-se, Brasil. I have seen the judgment of God coming. Eu vi o juízo de Deus vindo. You need to organize a national repentance. Vocês precisam organizar um arrependimento And nacional. call the president of the Brazil. E chamar o presidente do Brasil. And all the churches, all the pastors, everybody. E todas as igrejas, todos os pastores, todos. And begin a national repentance. E começar um arrependimento nacional. Finally, the Lord has brought me Finalmente o Senhor me trouxe to bring Brazil to account. para pedir contas ao Brasil. To bring Brazil to responsibility. Para trazer o Brasil à responsabilidade. The Messiah is coming. O Messias está vindo. But the Lord is saying, Mas o Senhor está dizendo: repent, Brazil. arrependa-se, Brasil. Repent, Brazil. Arrependa-se, Brasil. Repent and turn away from sin. Arrependa-se e separe-se do pecado. Mas nós gaúchos precisamos conhecer a realidade do nosso estado. E para nossa tristeza, para nossa vergonha, para a vergonha dos crentes, para a vergonha dos pastores, para a vergonha dos pregadores, dos evangelistas, para a vergonha daqueles que se dizem realmente apaixonados por almas, o nosso estado apresenta o menor índice de evangélicos em todo o Brasil. Para que os senhores tenham uma ideia da seriedade da nossa situação, nós perdemos para o Piauí, que é o estado mais pobre da federação e tem 5% de crentes. O Rio Grande do Sul tem 3,5% de evangélicos. E uma das coisas que me preocupam é que o nosso orgulho gaúcho, em vez de diminuir, parece que aumenta. Parece que aumenta. Agora, no 20 de setembro, a tradição gaúcha parece que foi avivada e reavivada como nunca antes. E nós crentes ficamos batendo palma, achando que isso é normal. Isto não é. A nossa tradição gaúcha tem os bons aspectos, tem alguns bons aspectos, mas